Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 da apostila de História, o nascimento das cidades. Vamos lá? Vamos ver o momento em que se deu a formação dos primeiros agrupamentos humanos e vocês vão perceber as alterações sociais que os humanos tiveram a partir do momento que deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários. Lembrando que os povos nômades eram aqueles que não permaneciam em um único lugar, eles não possuíam habitação fixa. As transformações ocorridas ao longo dos anos no modo de vida do ser humano modificaram diretamente a natureza. Mas como assim? Através da agricultura. Todo o crescimento e desenvolvimento do ser humano deveu-se à prática da agricultura, pois ela é o quesito principal quando falamos em estabelecimento e desenvolvimento de aldeias, tribos, comunidades e outros, até darem início às cidades. O ser humano no período paleolítico era nômade, vivia da caça, pesca e coleta de alimentos. Já no período neolítico, ele passou a desenvolver a agricultura e a criação de animais, como gado e ovelhas. Começou também a construir casas, passando a viver de maneira sedentária, ou seja, os grupos humanos assentaram-se em pequenos grupos formando aldeias. As primeiras aldeias tinham em média entre 100 e 200 pessoas. Com o passar do tempo, essas aldeias foram crescendo e sofrendo mudanças, dando origem às primeiras cidades. Ao se fixarem, os grupos buscavam espaços próximos a rios. Essas áreas eram escolhidas por possuírem terras férteis e água disponível para consumo e irrigação. Isso favorecia o plantio, a colheita e a criação de animais. Para aumentar cada vez mais o cultivo de alimentos, eles passaram a desenvolver novas técnicas de plantio. Assim como na agricultura de hoje, antigamente também buscava-se maneiras de analisar a terra e as sementes para a próxima colheita. Com o tempo, passaram a incluir os animais no processo de produção agrícola. O desenvolvimento de novas técnicas possibilitou cada vez mais o aumento da população e, com isso, o nascimento das primeiras cidades. É possível dizer que a formação e o crescimento dos primeiros aldeamentos estão ligados diretamente ao processo de sedentarização e à necessidade de escolher espaços para a agricultura e a criação de animais. A Mesopotâmia é considerado o berço da civilização, pois foi nessa região que nasceram as primeiras cidades. A região da Mesopotâmia fica entre os rios Tigre e Eufrates. O encontro dessas águas provoca inundações em certos períodos do ano, tornando a terra das margens dos rios férteis o suficiente para fornecer água para irrigação durante um bom período do ano. Resumindo, a agricultura possibilitou a sedentarização, que possibilitou o aumento da população, que contribuiu para a formação das cidades. Antes de finalizarmos essa aula, vamos ver um pouquinho sobre como surgiu a escrita. A escrita começou a se desenvolver há milhares de anos e passou por diversas transformações em diversos povos até chegar ao que conhecemos hoje. Desenvolvida na Mesopotâmia pelos sumérios há cerca de 4.000 anos, a escrita cuneiforme é considerada a mais antiga do mundo. Ela era utilizada para controlar produções, comércio, estoques de alimentos, rebanhos e tecidos, além de retratar a vida cotidiana dos povos. Observem a imagem. A escrita era organizada por meio de desenhos que representavam o seu significado. Eram pictogramas utilizados como linguagem. O desenho do sol, por exemplo, significava o sol. Com o passar do tempo, os sinais passaram a representar sons e a formar um alfabeto, com o qual era possível construir palavras. Por hoje é só. Agora,
vocês vão resolver os exercícios da apostila das páginas 255, 259, 260, 261 e 262. Mais uma coisa, vamos lembrar que nós não estamos de férias e sim passando por um período de isolamento. Por isso, mantenham a rotina diária de estudo, acessem a agenda do Hino Fênix e resolvam as atividades postadas lá. Mais uma vez, permaneçam em casa, se cuidem, fiquem bem e se protejam. Até a próxima, um bom estudo a todos e um beijo no coração de vocês.